Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia do livro A Menina que Não Sabia Ler. Mas eu quero saber como é que vocês estão, como é que passaram a semana, se estão ansiosos para saber quais são as novas aventuras de Florence. Me contem, por favor, deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês estão achando da leitura, o que vocês estão achando desse livro, quais as suas sensações, sentimentos, expectativas, se conhecem essa história ou não. Compartilha comigo. Eu quero saber de vocês também, o que vocês gostam de ler, o que vocês curtem. Quem sabe eu trago algo aqui que não seja da minha área de interesse, mas que me faça interessar. Bom, muito bem, vamos lá. Recadinhos obrigatórios do canal. Dá um like no vídeo, compartilha, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e me ajudem a compartilhar, a divulgar mais essas leituras. Também agradeço, continuo agradecendo e agradeço sempre as visualizações de coração. Eu só gostaria de saber, eu quero saber se vocês estão gostando das leituras. Tem dias que fica difícil ler de forma contínua, então eu tenho que gravar algumas páginas, depois eu volto e gravo outras. Isso pode causar uma diferença no áudio por causa do ambiente onde eu estou. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse áudio de dentro do carro. Normalmente eu gravo na minha casa. Aí tem cachorro latindo, tem buzina. E eu evito, ou eu tento cortar as partes em que as crianças aparecem falando. Mas hoje, como eu tô dentro do carro, pode ser que alguns sons eu não consiga tirar. Mas conto com a compreensão de vocês. Bom, recadinhos dados, desculpas já solicitadas, previamente solicitadas. Vamos lá para a leitura, para uma breve recapitulação do que aconteceu na semana passada, no bloco anterior de leituras, né? A Florence foi visitar o Theodore Van Hooser, e acabou encontrando a mãe dele. E olha, a minha sensação quando eu li a primeira vez e agora relendo é que ela não gostou muito da Florence. Ela não é uma pessoa assim que muito simpática, né? Deve ter os motivos dela. Bom, e no final do capítulo 8, a Florence encontrou um álbum de fotografias na gaveta da senhora Grouse. E a gente vai continuar a partir daí. Então, me acompanhem e vamos lá. Capítulo 9. No dia seguinte, levei minha preciosa fotografia para minha torre, onde poderia olhá-la e conversar com ela sem medo de ser descoberta. E era o que eu estava fazendo alguns dias depois, quando por mero acaso levantei o olhar e reconheci uma figura alta e magra lutando para cruzar a neve da entrada. Fiquei contente, pois fazia 15 dias desde que o vira pela última vez e ansiava por contar-lhe minhas novidades. Mas, assim que o encontrei na porta da frente, minhas esperanças se desfizeram. Ele só podia ficar um pouco. Não tinha tempo nem para patinar. Na verdade, tinha vindo pegar os patins, pois precisaria deles em Nova York. Estão me mandando de volta, ele anunciou.
O médico disse que estou melhor e vão me colocar na escola para a última semana antes das férias. Peguei meu casaco e seus patins e descemos estranhamente pela entrada. Fiz uma bola de neve pesarosa e atirei nele, pegando-o no rosto, fazendo-o gritar, e felicitei-me por tê-lo machucado. Estou tão sozinha, eu disse. Você não imagina como é. E aparece correndo todo jovial. Não tem tempo sequer para ouvir minhas novidades e ver o que eu tenho para lhe mostrar. Voltarei no próximo ano quando a família vier para o verão novamente. O tempo passará rápido e Giles chegará para as férias de Natal a qualquer momento. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pedaço de papel e atirou-o na minha mão. Então, sem outra palavra, virou-se e foi caminhando pela neve. Fiquei olhando até o último momento, quando ele virou na estrada principal e desapareceu. Então desdobrei o papel que ele me dera e li. Não posso falar, não posso conversar, pois para Nova York vão me mandar. Mas não irei feliz inteiramente, pois meu coração ficará aqui com Florence. Era um poema tão ruim que dobrei o papel de novo e não consegui evitar um soluço. Theo estava certo. Eu teria a volta de Giles para esperar. E segui solitária, mal conseguindo ler, todo o meu ser esperando com impaciência. E finalmente chegou o dia em que John colocou os arreios em Bluebird e fomos até a estação de trem. Ele e a senhora Grouse e eu, para encontrar meu querido irmão. Ficamos ao lado do trilho enquanto o grande dragão de ferro se aproximava com seu rugido metálico. E então parou ao nosso lado, soltando uma nuvem de fumaça que nos envelopou a todos. Quando a névoa começou a se dissipar, diante de nós, na plataforma, estava Giles, procurando em meio ao nevoeiro. Juntamo-nos, atirando os braços e trocando muitos beijos. Meu irmão não conseguia ficar quieto. Pulava para cima e para baixo, dançava com um pé e com o outro e balbuciava coisas sem sentido. Foi só quando estávamos na charrete, deixando a cidade em silêncio, exceto pelo cavalgar de Bluebird, que entendi por que Giles estava tão excitado. Eu não vou voltar, Flo. Não vou voltar. A senhora Grouse olhou incrédula pelas costas dele. Bem, não por um tempo, Sr. Giles. De qualquer maneira, não até depois do Natal. Ele se virou para ela. Não, senhora Grouse, você não entende. Nunca mais. Era verdade. Quando chegamos a Blythe, Giles abriu sua malha e apresentou uma carta. É claro, como eu não poderia ler, a senhora Grouse não a mostrou para mim. Também não a leu em voz alta, exceto por uma ou duas frases. Uma disposição muito tímida e frágil para o tumulto de uma escola de meninos muito animados, não suficientemente maduro ou academicamente avançado. Um ou dois incidentes que, apesar de triviais em si, causaram preocupação, dada sua natureza algo vulnerável. Sugerimos que um tutor em casa seria mais apropriado neste momento, possivelmente com a natureza mais suave de uma professora. Eu não precisava ver tudo, deduzi o resto. Obviamente, a natureza simples de Giles tinha-o levado a ser abusado. Era mais fácil removê-lo do que lidar com os provocadores, e era isso que a escola havia feito. A senhora Grouse, toda preocupada, dobrou a carta e guardou-a no bolso. Peguei a mão de Giles e apertei-a. Quase comemorei em voz alta. Era uma notícia tão maravilhosa. Meu irmãozinho estava salvo e seguro, e eu não estaria mais sozinha.
tudo seria como sempre foi. A senhora Grouse mordeu o lábio. Devo escrever para o seu tio a respeito disto. Ele terá que contratar alguém. Uma governanta, eu acho. Ela ergueu os olhos e, ao nos ver sorrir, também ficou radiante. Mas não agora. Não vou escrever ainda. Preciso pensar bastante. Uma carta para o seu tio, pois tenho ordens estritas para não o incomodar. E não tenho tempo nesta época do Natal. Vamos tirar o Natal do caminho e então escreverei. Bem, como você pode imaginar, foi como nos velhos tempos. Eu tinha pedido à senhora Grouse que comprasse patins para Giles como presente, e na manhã de Natal fomos para o gelo e nos divertimos caindo e levantando e voltando a uma época em que éramos pequenos. Vendo Giles tão feliz e despreocupado no lago, tão doce que ria até quando se machucava, pensei que nunca mais o deixaria sair para o mundo, onde seria maltratado e torturado, e me esforçaria para mantê-lo sempre aqui ao meu lado em Bleat, onde eu poderia protegê-lo de todas as coisas ruins de fora. Pensei em mostrar a ele a fotografia de minha mãe, mas então percebi que não poderia, mesmo estando tão ansiosa, porque então teria que explicar sobre a sua própria mãe. O vandalismo chocante perpetrado contra sua imagem nunca deveria chegar ao seu conhecimento. De que adiantaria, de qualquer maneira, mostrar-lhe fotos de sua mãe sem o rosto? O que ele sentiria, senão que a profanação da mãe era um ataque cruel a ele mesmo? Por isso, mordi a língua e me autoconselhei. Não deixaria que nada estragasse a nossa felicidade. Mas é claro que isso aconteceu. Ou melhor, alguém estragou. Um mês depois, a senhorita Whittaker chegou. Bem, quanto menos falarmos sobre Whittaker, melhor. Pelo menos em sua primeira encarnação. Era uma jovem tola que parou feito boba diante do quadro do meu tio na escada, tagarelando sobre como era bonito e como parecia atraído por ela quando a entrevistou e deu-lhe o posto de preceptora de Giles antes que ela dissesse uma palavra. Enxerguei tudo imediatamente. Estava claro que nosso tio, que não tinha tempo algum para nós, não podia se dar ao trabalho de questionar aquela mulher idiota e queria esquecer o assunto rapidamente. Até me perguntei se ela não teria sido a única pessoa que ele viu para o posto, pois qualquer outra teria sido preferida. Basta dizer que não vi o coração gelado dessa criatura então, ou as coisas talvez tivessem sido diferentes. Tudo o que percebi foi que negligenciava Giles, por quem demonstrava menos interesse que se escovar os cabelos e olhar-se no espelho. Inocente, não percebi sua verdadeira natureza. E quando ela se foi tragicamente no lago, eu quase me afoguei no lago de minhas próprias lágrimas, tão chateada que fiquei. Achava apenas que ela era tola e culpei-me por desprezá-la quase tanto quanto me culpei por não a ter salvo. Mesmo que isso fosse impossível, e ficava pensando, se ao menos eu tivesse isso, e se ao menos eu tivesse aquilo, mesmo que nada disso tivesse adiantado. Também me recriminei pelos maus pensamentos que estavam em minha cabeça quando ela foi para o seu túmulo aquático, pois foi exatamente no dia em que ela me desbibliotecou que eu havia repetido aquelas palavras várias vezes em meu coração. Quero que ela morra, quero que ela morra. Mas não queria dizer aquilo, e quando meu desejo foi concedido, quase morri de desgosto por não poder retirá-lo. Fim do capítulo 9.
Fim da primeira parte. Segunda parte. Capítulo 10. Estávamos repetindo a história nós três na frente da casa. A senhora Grouse, Giles e eu. Alinhamo-nos para receber a nova preceptora, assim como tínhamos feito para a pobre senhorita Whittaker há um tempo que parecia uma vida inteira. E na verdade foi sua vida. Como nosso tio estava viajando pela Europa, o que dificultava o contato com ele, Giles e eu ficamos calmos e tranquilos durante 4 meses inteiros, desde a desgraça da senhorita Whittaker até então, o dia da chegada da sua substituta. Tinha sido como os velhos dias pré-Whittaker, pré-escola, só que melhores, porque tendo perdido 2 vezes nossa vida antiga com apenas Giles e eu correndo desabridamente pela casa e pelo terreno, primeiro por uma razão, sua partida para a escola, e depois por outra, Whittaker, eu agora a valorizava ainda mais. Tinha esquecido como podia ser preocupada com a vida de Giles, de como ele conseguia transformar em dezembro um dia de julho, fazendo-o voar de forma que o entardecer parecia sempre estar chegando. E quando os Van Hoosers chegaram para as férias de verão, Theo juntou-se a nós nas brincadeiras quase todos os dias, e os 3 corríamos soltos como se não houvesse amanhã. Mas é claro que haveria. E houve. A escola recomeçaria e Theo voltaria para Nova York, e a substituta da senhorita Whittaker chegaria a qualquer momento. Tudo o que nos restava daquele verão dourado era o tempo que John levaria para trazer a nova mulher da estação de trem na cidade, e esse pouco tempo foi ocupado pela senhora Grouse, inspecionando nossa limpeza e asseio. Giles estava com a roupa da escola e eu com o meu melhor vestido. Um brilhante avental branco por cima para garantir. Satisfeita por estarmos apresentáveis, ou pelo menos tão apresentáveis quanto poderíamos estar, a senhora Grouse passou os últimos minutos discursando sobre boas maneiras e tentando, mais uma vez, ensinar-me a fazer uma reverência. Fiz uma desmotivada para a senhora Whittaker que ela passou despercebida. Por outra razão, apesar de estar mais que disposta a receber a preceptora com uma reverência, meus membros relutaram até a senhora Grouse exasperar-se. Ela me olhou criticamente e abandonou-se em um suspiro. Bem, imagino que teremos que nos contentar com isso, eu acho. Pelo menos a senhorita Taylor poderá ver que houve a intenção, mesmo que falhe a execução. Então, lá ficamos nós, diante da casa, onde o cavalo e a charrete iriam parar. Uma pequena guarda de honra, os 3 em desfile. Finalmente, ouvimos o som metalizado dos cascos de Bluebird na entrada principal. E então vimos o cavalo e as rédeas subindo a estradinha até a entrada, tentando ver pessoa sentada atrás de John. Momentos depois, ela estava à nossa frente. Era muito mais velha que a pobre senhorita Whittaker, sua aparência beirando a meia-idade. Sua figura esquelética estava vestida toda de preto. E pensei em quanto aquilo era estranho, pois a senhorita Whittaker havia me dito que todas as preceptoras sempre vestiam cinza. Mas percebi como combinava com as gralhas que agora estavam circulando acima de nós, como se elas também tivessem vindo especialmente para dar as boas-vindas a ela. Era uma mulher bonita, com os braços fortes,
olhos escuros e cabelos pretos. Quando John lhe deu a mão para descer da charrete, seus olhos cruzaram com os meus e havia algo em seu olhar. Não familiaridade exatamente, mas algum tipo de reconhecimento de quem eu era que despertou imediatamente minha ansiedade, como se ela pudesse ver através de mim o que eu fingia ser. Esse olhar desconcertou-me e, evidentemente, a ela também. Pois foi tão logo nossos olhos se conectaram, ela desviou o olhar e presenteou a Sra. Grouse com um sorriso. Você deve ser a Sra. Taylor, disse a Sra. Grouse desnecessariamente, ante a improbabilidade de que a recém-chegada fosse uma pessoa. E você deve ser a Sra. Grouse, revelou a Sra. Taylor, sem o tom de galhofa necessária para que a Sra. Grouse notasse. Ela se virou para Giles e para mim, e os olhos prontos agora, sem revelar nada, sorriu largamente. E vocês, é claro que são Florence e o pequeno Giles. Fiz a reverência quando ela pronunciou meu nome, embora não tenha sido um grande sucesso. Prazer em conhecê-la, madame, murmurei, procurando soar como se quisesse dizer algo, apesar de ter saído como a oração de domingo. Muito bem, Giles, diz a senhorita Taylor. Você não tem nada para dizer? Meu irmão mordeu o lábio nervosamente. Vamos lá, Giles, insistiu a Sra. Grouse. Não seja um mal educado, fale. Bom, Giles falou, contraindo o rosto com interesse genuíno. A senhora preferiria ser fervida no óleo e comida por canibais, ou ser atingida por uma baioneta de um soldado confederado e vê-lo arrancar suas entranhas diante de seus olhos? A senhorita Taylor encarou-o durante um instante. Depois ergueu a sobrancelha para a Sra. Grouse. Imagino que teremos um pouco de trabalho por aqui. Ela observou com uma leveza que conseguiu ser também algo crítica. Lá dentro, ela não olhou muito em volta e também não fez comentários sobre a casa. Era como se não fosse diferente do que esperava. Não era exatamente algo que você pudesse jurar, mas parecia que ela não tinha curiosidade ou qualquer interesse. De maneira que a maioria das pessoas tem por um lugar novo. Ela se virou para a Sra. Grouse e disse bruscamente: Bem, se puder mandar o criado levar as minhas malas para o meu quarto, eu gostaria de me refrescar e deitar após a viagem. A que horas é servido o jantar? Bem, geralmente comemos às 6. Muito bem, descerei nesse horário. E dizendo isso, seguiu John pelas escadas. Atrás de si deixou o aroma de alguma flor, mas por mais que tentasse, minha mente não conseguiu apreendê-lo. A Sra. Grouse ficou olhando para ela, até perdê-la de vista. Depois sorriu fracamente para Giles e para mim. Ela não estava habituada a que falassem com ela daquele jeito, e ninguém jamais havia se referido a John como criado. Foi no jantar, ou antes mesmo que ele começasse, que a primeira dificuldade se apresentou. A senhorita Taylor apareceu pouco antes da hora combinada, e a Sra. Grouse a levou para a pequena saleta do café, junto à cozinha, onde sempre comíamos. A senhorita Taylor parou junto do batente da porta e olhou para a mesa. Alguma coisa errada? Perguntou ansiosamente a Sra. Grouse, forçada a se espremer entre a preceptora e a porta para entrar na saleta. Bem, sim. Estou vendo 4 lugares, disse a senhorita Taylor
e virou-se para encarar a Sra. Grouse, que corou e ameaçou-a com um sorriso. Por acaso há outra criança na casa que eu desconheça? Vamos lá, Giles. Como está sua matemática? Você, Florence e eu. Quantas pessoas dá isso? O quarto lugar é para mim, disse a Sra. Grouse. Sempre comi com as crianças. Veja, sempre fomos apenas nós três durante muitos e muitos anos, até o Sr. Giles ir para a escola. E quando a senhorita Whittaker chegou, ela se juntou a nós. Pode ser, mas não é apropriado. Você é a governanta. Eu sou a preceptora. Devemos agir de acordo com as conveniências, pelo bem da educação das crianças, você entende? A Sra. Grouse conteve-se. Não era de deixar que passassem por cima dela. A senhorita Whittaker adaptou-se muito bem a esse arranjo. A senhorita Taylor ergueu uma sobrancelha. Ah, sim, mas eu não sou a senhorita Whittaker. A Sra. Grouse deixou a sala. Nós três nos sentamos. Pouco depois, Mary entrou com o rosto vermelho e começou a retirar a louça e os talheres do quarto lugar. A senhorita Taylor sorriu para ela. Pode servir a comida agora, ela disse. Naquela noite não consegui dormir. Lá fora, o vento uivava como uma besta selvagem cercando a casa, procurando uma forma de entrar. E dentro de mim também havia um uivo que eu não conseguia bloquear nem colocando o travesseiro nos ouvidos. Fiquei com medo de dormir e sonhar de novo com a pobre senhorita Whittaker e o dia em que ela morreu. Mas minha ansiedade vigilante era uma coisa obscura que eu não conseguia ver ou nomear, e tanto pior por isso. No final, decidi fazer o que sempre fazia nessas horas: descer até a biblioteca e ler durante algumas horas até ficar cansado bastante para dormir, apesar do grande risco de ser pega, agora que a senhorita Taylor estava ali. Embora o vento soprasse e bufasse do lado de fora, dentro a casa estava quieta como um túmulo, exceto pelo tic-tac dos relógios e o ocasional ranger das vigas de blitz acomodando-se para a noite. Mas então, se me pegassem, tudo o que eu precisava fazer era fingir uma crise de sonambulismo. Era muito mais difícil chegar à biblioteca dessa maneira do que até a saleta da Sra. Grouse. A biblioteca ficava no outro extremo da casa, enquanto a sala da governanta ficava ao fundo da escada, quase abaixo do meu quarto. Meu principal problema, como sempre, era não ter uma vela para iluminar o caminho, como acontecia quando caminhava sonâmbula. No escuro, eu tinha que tomar cuidado para não bater em alguma peça do mobiliário. Uma mesinha qualquer, por exemplo, ia acordar toda a casa. Também precisava mapear em minha cabeça onde é que eu estava. Seria muito fácil virar na direção errada e assim acabar vagando a noite inteira até o amanhecer e mostrar-me o caminho. Ainda assim, como esta não era uma crise de sonambulismo, eu podia pelo menos erguer os braços e sentir à minha frente qualquer obstrução. Dessa maneira, lentamente alcancei o corredor. Não havia luz vinda das janelas, porque era noite sem lua. Fato pouco facilitador, mas não impossibilitador para uma caminhada noturna, apesar de eu não estar preocupada com isso. Quando avancei um pouco mais e não estava longe da escada que me levaria para o andar térreo, foi que ouvi algo. Fiquei parada e prestei atenção. Todos os sentidos alertas.
No início, pensei que fosse o vento soprando o galho de uma árvore contra alguma parte da casa, pois era o mesmo som sibilante das folhas raspando em algo. Mas então percebi que o barulho não era fixo, e sim algo em movimento, que além disso estava vindo na minha direção. Um minuto depois, reconheci o som do farfalhar das saias contra o assoalho. Quem quer que fosse estava, como eu, sem velas, e mesmo assim era capaz de movimentar-se num ritmo considerável, de forma que ela, só podia ser de mulher aquele barulho, logo estaria em cima de mim. Perguntei-me se uma mulher normal poderia se movimentar com tanta rapidez naquele breu total. Que tipo de criatura poderia ser além de um gato? Ela não poderia estar a mais de 3 metros de distância e vindo na minha direção, de forma que iríamos colidir a qualquer momento. Instintivamente, encostei as costas na parede e, por sorte, encontrei um espaço atrás de mim. Um recanto raso incrustado na parede. Pressionei-me ali e prendi a respiração. A mulher estava bem em cima de mim agora, e de repente o farfalhar parou. E foi como se essa criatura tivesse sentido a minha presença, o meu cheiro, como um gato sente do rato ou o cão de uma ratazana. Tudo ficou quieto. Até o vento parecia ter parado de soprar, como se fosse aliado dessa outra sonâmbula para permitir que ouvisse melhor. Ouvi um pequeno som, uma respiração incisiva, seguida por uma longa pausa, com a respiração sustentada enquanto ela ouvia. Depois, uma expiração longa, vagarosa. Senti que ela estava vindo na minha direção, sentindo o ar como um predador sente a presa. Meus pulmões estavam quase explodindo pela longa retenção do ar, mas não ousava soltá-lo. Não só por conta do barulho, mas porque minha colega de sonambulismo o sentiria no rosto como eu senti o dela no meu. Finalmente, bem quando eu pensava que o jogo tinha acabado e que deveria respirar ou nunca mais o faria, houve um farfalhar abrupto, como se a mulher tivesse virado repentinamente. E então este som tomou a mesma direção a que se dirigia no começo, mas agora, felizmente, ficando cada vez mais suave e mais suave até se transformar num sussurro e desaparecer. Respirei ofegante e engoli o ar como um nadador vindo à superfície depois de um longo mergulho. Tinha apenas um pensamento, o de colocar o máximo de distância possível entre mim e essa mulher. Se mulher fosse, e não um fantasma. E assim fui sentindo o caminho ao longo do corredor até o andar térreo, e dali até a biblioteca. Aí acendi minha vela. Fiz meu ninho e aninhei-me, apesar de estar perturbada demais para ter qualquer esperança de sonho. Lamuriei-me pelo resto da noite, até a luz começar a abrir caminho pelas pontas das cortinas e consegui correr de volta para o meu quarto. Deitei-me exausta e preocupada. Quem era aquela mulher? A resposta mais óbvia era que se tratava da senhorita Taylor. Mas por que eu jamais havia encontrado algo como o que havia ocorrido na noite anterior? E era muita coincidência que ela tivesse acabado de chegar à casa. Ao recordar o incidente depois, parecia-me que havia algo do seu perfume no ar.
Aquele perfume que eu havia notado quando nos encontramos pela primeira vez, e logo descobri que era perfume de lírios, que eu lembrava tão bem do funeral da senhorita Whittaker, sua beleza feia sobre o caixão. Mas talvez tudo isso fosse apenas a minha imaginação, esse amor pelo rebuscamento, a imaginação da minha mente. Mas então, se o que passou por mim no corredor na noite anterior não era a nova preceptora, o que era? Poderia ser um fantasma ou outra coisa sobrenatural? Pois que mulher, especialmente uma estranha recém-chegada, poderia percorrer a casa com tanta rapidez no escuro? E se não fosse deste mundo? Se fosse um dos fantasmas de Bleach, o que estava procurando ali? Os fantasmas que eu conhecia normalmente eram espíritos perturbados, incapazes de encontrar seu caminho para o outro mundo por causa da maneira como haviam deixado este. Eu entendia perfeitamente como algo assim poderia acontecer, pois não havia a pobre senhorita Whittaker encontrado tragicamente uma morte precoce e repentina, sem oportunidade para fazer as pazes com seu Criador? Não poderia ela estar revirando-se embaixo da terra no cemitério local por causa da maneira como havia morrido? De repente, peguei-me pensando no que de fato acontecera com a mãe de Giles e por que as fotos não tinham rosto, e no cheiro de lírios da senhorita Taylor. Havia algo em comum? Tais pensamentos assustaram-me, tanto que fiquei preocupada com Giles e tive que levantar da cama, apesar de estar exausta, e atravessar o corredor até o seu quarto, onde o encontrei num sono ignorante e contente. Estendi-me ao seu lado, passei um braço por cima dele e caí imediatamente num sono profundo e pesado. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Pela manhã, quando Giles e eu chegamos para o café, a mesa mais uma vez estava posta para 3. Ao sentar-me, vi através da porta aberta da cozinha a senhora Grouse sentada à mesa tomando café com Meg, Mary e John. Quando me ouviu, lançou-me um olhar tão melancólico que quase me senti culpada demais para comer. Apesar de todas as falhas, a senhora Grouse era no fundo uma boa alma e também fácil de controlar. Uma parte de mim já sabia que a senhorita Taylor não era assim. Falando no diabo, pois tal era ela, como você verá. Naquele momento ela chegou. Desejou bom dia a Giles e a mim, foi até a porta da cozinha dar bom dia para todos os criados e também para a senhora Grouse. Desconcertadas, Meg e Mary arrastaram as cadeiras e levantaram-se, deixando a própria refeição, andando para cá e para lá, para nos trazer cereal, ovos, waffles e calda. Isso me faz pensar, pois a senhorita Whittaker havia sido tratada como uma espécie de criada, embora de outro nível, junto com a senhora Grouse. A senhorita Taylor ocupava a mesma posição, e mesmo assim, por alguma força de vontade, todos já estavam agindo em relação a ela como se fosse da realeza. Como havia acontecido isso? Comemos nervosamente, em silêncio, e tomando cuidado para não deixar o garfo bater no prato ou pousando os copos de leite na mesa sem fazer barulho. Pois tanto Giles quanto eu temíamos chamar atenção, como se apenas pela nossa simples existência pudéssemos de alguma forma ofender.
Teria sido um bom momento para deixar cair uma gota, caso houvesse dificuldade para controlá-la, porque certamente seria ouvida em alto e bom som. Foi a senhorita Taylor quem quebrou o silêncio. Giles, ela disse, então tomou um gole do seu café e pousou a xícara. Giles, não comemos desse jeito. Giles engasgou. Que jeito seria, senhorita Taylor? Bem, dando tantas mordidas sem recorrer à mastigação e deglutição. Ela riu para mim e eu devolvi um sorriso fraco. Giles agarrou seu waffle de novo, e a mão da senhorita Taylor disparou como uma chicotada e derrubou de sua mão. Eu lhe disse, assim não, ela sibilou. Os olhos de Giles começaram a encher-se de lágrimas. Eu sinto muito, senhorita, mas não entendo. Assim como? Bem, assim. Ela agarrou o waffle e começou a mordê-lo freneticamente, como um pássaro maluco bicando, uma mordida depois da outra, sem parar para mastigar ou engolir, até a coisa toda desaparecer. Houve um longo silêncio, em que Giles e eu ficamos olhando para ela de boca aberta, pois suas bochechas estavam cheias, como as de um hamster. E então ela finalmente engoliu tudo e disse: "É assim que não se come, meu garoto. Entende agora?" As bochechas de Giles iluminaram-se e ele limpou as lágrimas com as costas das mãos. Poucas vezes vi Giles chorar, e, no entanto, esse jeito de limpar as lágrimas foi um gesto tão inconsciente e por isso deduzi tão familiar que me perguntei quanto havia chorado enquanto estava na escola. Ficamos em silêncio durante todo o resto do café. Depois que terminamos, quando saímos da sala de jantar, Giles e eu fomos na direção da escada para ir até a sala de estudo, e senti o coração desolado com a ideia de passar o dia sobre alguma tapeçaria inútil quando desejava estar na biblioteca. Mas, antes mesmo de começarmos a subir, a senhorita Taylor chamou-nos. Não por aí, crianças. Vejam, o sol está brilhando. Diante de um dia tão adorável, e também meu primeiro aqui, por que vocês não me mostram a propriedade? Giles, subitamente liberado do latim e de história, tão odiosos para ele quanto o bordado para mim, abriu um sorriso concedendo-lhe instantaneamente seu perdão pelo tapa na mão, que lhe arrancou o waffle. E eu também pensei que isso talvez não fosse tão ruim, que talvez essa fosse uma mulher de temperamento ríspido, mas no fundo de boa vontade. Mal sabia eu. Na propriedade, Giles e eu saímos correndo à frente dela, escondendo-nos atrás de arbustos e pulando um sobre o outro. Começamos cautelosamente, pois não tínhamos ideia de quais seriam as restrições. Porém, como não fizesse outra coisa além de sorrir ternamente diante de nossas ações e acenar em sinal de aprovação, nós nos soltamos e agimos como se não tivéssemos uma nova preceptora. A senhorita Taylor examinou os arbustos em que nos escondíamos, principalmente porque estavam tão altos que ofereciam um ótimo esconderijo, e balançou a cabeça. Tudo tão tristemente negligenciado e desleixado. Por que permitiram que ficasse desse jeito? Ela murmurou. Parei de brincar, sem perceber que ela estava falando para si mesma, e respondi: Bem, senhorita, veja bem. Só temos John para cuidar de tudo e ele tem tantas tarefas na casa: a alimentação, a limpeza e os exercícios dos cavalos, assim como os cuidados com a propriedade.
É muita coisa para um homem, especialmente um que não está ficando mais jovem. Ela disparou um olhar. Quer dizer, é o que ele diz, senhorita, que não está ficando mais jovem. Ela se distanciou sorrindo e examinou os arbustos novamente, balançando a cabeça de maneira enfastiada. Continuou caminhando e nós a seguimos, perseguindo um ao outro em seu rastro. Finalmente chegamos ao lago. Ah, o lago! Ela constatou. Sim, senhorita, respondi educadamente. Ela começou a andar em volta dele e nós a seguimos, passando pelo velho embarcadouro de madeira e a casa de barcos. E estávamos na metade da volta quando ela parou e olhou para a água. Estremeci com o fato de ter escolhido exatamente aquele lugar. Nesse momento, olhei para a beira da água e vi os lírios florescendo e lembrei imediatamente do seu perfume na mulher invisível que havia passado por mim à noite. Sua brancura gelada no caixão da senhora Whittaker. E pensei, como havia pensado no dia do enterro, no verso de Shakespeare: pior que erva daninha, cheira o lírio que apodrece. E senti um frio na espinha. Antes de conseguir me recompor, percebi que alguém estava falando comigo e que era a senhorita Taylor. Diga-me, onde foi que aconteceu? Soube imediatamente o que ela queria dizer. Aquele, afinal de contas, era o lugar exato, mas eu não podia dizer isso. O que quer dizer? O acidente, é claro. Você não estava no barco com ela? Pelo que sei, estava. Ela olhou para Giles, que se contorceu como se o seu colarinho tivesse ficado muito apertado repentinamente. Eu... Ele balbuciou. Não, Giles, eu disse. Só eu. Ele estava na sala de estudos. Giles confirmou com a cabeça. Sim, eu estava na sala de estudos. A senhorita Whittaker havia lhe dado algumas frases em latim para escrever. Estávamos só ela e eu no barco. E o que aconteceu exatamente? Eu lhe dei as costas. Prefiro não falar sobre isso se não se importa. Não gosto de pensar naquele dia. Ela não respondeu. E quando decidi que era seguro encará-la novamente, vi que não estava olhando para mim, apesar de estar certa de ter sentido o peso dos seus olhos em minhas costas. Ela estava olhando para o lago, para o lugar em que estava o barco quando a pobre senhorita Whittaker desapareceu tragicamente. A senhorita Taylor virou-se e dirigiu-me um sorriso malicioso, e então passou por mim, voltando para o caminho de onde tínhamos vindo. Nesse momento, soprou uma brisa que mexeu o fino tecido de sua blusa. E lá estava ele novamente. O perfume mortiço dos lírios. Mas eu não sabia se era dos lírios de verdade que cresciam junto ao lago ou se era o perfume da nova preceptora. Depois, caminhamos a esmo pela propriedade e perambulamos pelo bosque. Ela me fez perguntas a respeito do lugar, mas não estava realmente ouvindo o que eu dizia, como se já soubesse as respostas ou não tivesse interesse nelas. Foi só quando estávamos no bosque e expliquei que a trilha em que estávamos levava até a casa dos Van Hoosiers e que esse era o caminho que Tel, meu amigo especial, pegava, exceto quando havia neve, que seu interesse despertou e ela me fez algumas perguntas a respeito dele. Expliquei que,
Com o verão quase acabando, ele logo estaria voltando para Nova York e para a escola. No que ela disse: "Ah", como se isso fosse o certo. Embora eu tenha acrescentado: "Com um pouco de sorte, ele logo ficará doente de novo", o que deixou seu rosto com uma expressão desconcertada. Por isso ri e expliquei que Theo sempre vinha até aqui quando estava com asma e por isso esperava que ele tivesse outra crise em breve. Vai começar a esfriar e umedecer em poucas semanas. E isso é muito ruim para o seu peito. Entusiasmei-me. Passava do meio-dia quando voltamos para casa, mas ela nos disse para esperar do lado de fora e entrou para pedir a Meg que nos preparasse um piquenique. Mary veio, colocou um grande tapete no gramado atrás da casa e, junto com Meg, trouxeram comida. Depois, a senhorita Taylor sentou-se com as costas apoiadas em uma árvore e parecia estar adormecida, enquanto Giles e eu brincávamos de pega-pega. Mas sempre que eu olhava para ela, sentia que estava nos observando. Os olhos estranhamente entreabertos, como os de um réptil. Por isso eu tinha essa sensação de que ela havia engolido uma cobra ou um lagarto, que estava preso dentro dela, que tinha tomado seu corpo e agora olhava cobiçosamente através dos seus olhos. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Naquela noite pensei em fazer-me de sonâmbula novamente, mas então me lembrei da figura roçando em mim no escuro, do aroma de lírios mortiços em minhas narinas e, acima de tudo, da senhorita Taylor, sentada observando-nos perto do lago, com aqueles olhos de serpente entreabertos, e decidi que o risco de fazer aquilo numa segunda noite seguida era grande demais. Ficando na cama, porém, foi a mesma coisa. Fiquei desassossegada e não consegui dormir. Em determinado momento, tenho certeza de que muito depois da meia-noite devo ter adormecido, pois comecei a ter o sonho, meu sonho de sonâmbula. Mas então foi interrompido e acordei na cama. Assustei-me com o sonho e fiquei ansiosa com Giles. Quem afinal era essa mulher? Como havia sido contratada? O que sabíamos a respeito dela? Ela não havia deixado escapar nada. Pela maneira como haviam sido arranjados, realização da senhorita Whittaker, Giles e eu tínhamos cada um nosso próprio quarto, intermediados pelo quarto de estudos, embora só pudéssemos alcançá-lo pelo corredor, e não diretamente dos quartos. No outro lado do quarto de Giles era onde a senhorita Whittaker e agora, claro, a senhorita Taylor dormia. Embora, no caso dela, não só com uma porta para o corredor, mas também com outra para o quarto de Giles. Percebi que vinha um som pelo corredor naquela direção, um som estranho, quase um canto, mas não exatamente, como se a mulher, pois era uma voz feminina, quanto a isso não havia dúvidas, não conseguisse se decidir se estava cantando ou não, lamentando, talvez a morte de alguém. Agora, se você tivesse me perguntado antes que tipo de barulho um fantasma faria, eu não poderia responder porque jamais havia pensado se eles produziam algum som, além do tilintar de correntes ou do queixume constante ou algo desse tipo. Mas reconheci agora que, se os espíritos dos mortos realmente caminhassem e pudessem dar voz aos seus sentidos, iriam soar daquela maneira. Instintivamente cobri a cabeça com os cobertores para me esconder do que quer que fosse que andava à noite,
e para abafar o barulho que fazia. Mas então, como poderia pensar em mim mesma quando Giles estava completamente sozinho, mesmo que isso não representasse nenhum perigo, e mortalmente aterrorizado com aquele som horrível? Saí da cama, tateei até encontrar meu hobby e me cobrir, tanto para conforto quanto para qualquer outra coisa, pois a noite do final do verão estava quente e não havia ninguém, nenhum ser vivo, pelo menos, para me ver de camisola. Fui descalço até a porta. Espreitei por algum tempo, mas ouvi apenas o vago sibilar do vento da noite e tranquilizei-me, convencendo-me que devia ter sido aquilo que eu ouvira o tempo todo. Porém, mesmo que fosse, eu tinha que continuar, pois sabia que nunca conseguiria descansar até me convencer de que meu precioso irmãozinho estava a salvo. Abri a porta lentamente, parando por um instante quando ela rangeu, e então, não havendo mudança, saí para o corredor. Mal tinha colocado um pé na frente do outro quando captei novamente aquele lamento baixo, soando como nada além do próprio vento, mas como se tivesse aprendido música de alguma maneira e estivesse uivando no tom. Percebi que estava quase encantada com aquilo. Por isso, levei alguns segundos até perceber de onde vinha o barulho. Era pior do que eu pensava, pois a coisa que estava fazendo barulho, o que quer que fosse, estava no quarto de Giles. Tropeei pelas tábuas nuas, desatenta ao barulho que fazia, na verdade pensando em alardear minha aproximação, para talvez afugentar a coisa. Mas quando cheguei à porta de Giles, soube que minha presença não fora notada, pois o canto persistia como antes, baixo e misterioso como um hino fúnebre. Coloquei cautelosamente a mão na maçaneta da porta e virei-a lentamente, temendo mais uma vez fazer qualquer barulho. Abri a porta e o que vi quase me tirou o fôlego. Balancei a cabeça incrédula, tentando limpar a visão à minha frente. Então, tive a presença de espírito de beliscar meu braço, pois tinha ouvido dizer que isso serve para verificar se o corpo está dormindo ou não. A cena diante de mim não desapareceu, nem eu acordei. Era quase exatamente como no meu sonho de todos aqueles anos. A mesma mulher estava inclinada sobre a cama de Giles, cantando suavemente, só que agora, em vez do negro do meu sonho, ela estava vestida toda de branco, com camisola e robe de renda. Com um gesto materno, ela estendeu a mão na direção do meu irmão, tirou o cabelo dos seus olhos e então disse: "Ah, meu querido, eu poderia comê-lo." A mulher era a senhorita Taylor. Atordoada, estendi a mão para segurar o batente da porta e salvar-me, mas era tarde demais. A última coisa que acho que ouvi, apesar de não sentir, foi o barulho do meu corpo caindo no chão. Acordei na minha própria cama, com a luz do sol brilhando através dos vãos da cortina. Então, afinal, tinha sido apenas meu sonho novamente. Mas eu simplesmente havia sonhado ou caminhado sonambulando também. Havia algo estranho em tudo isso, e por um minuto ou dois, minha cabeça vacilante não conseguiu adivinhar. Sentia que havia algo diferente da maneira como as coisas sempre foram. Mas o quê? Então percebi. Sempre. Era assim que começava o meu sonho. Eu via a mulher inclinando-se sobre a cama de Giles, e então eu caminhava. Mas na noite anterior eu havia caminhado antes,
e então a tinha visto. Eu tinha começado o sonho, é verdade, mas então acordei, saí da cama e caminhei perfeitamente consciente. Ou pelo menos me parecia agora que tinha sido assim. Normalmente, quando eu caminhava à noite, depois não me lembrava de ter caminhado. Aos poucos comecei a lembrar mais e mais. O estranho canto fantasmagórico que havia me tirado da cama em primeiro lugar, que não era nada parecido com qualquer coisa do meu sonho. Houve uma batida na minha porta, seguida por Mary entrando com uma bandeja. Bom dia, senhorita Florence. Está tudo bem agora? Fico feliz em vê-la acordada. Deu-nos um grande susto ontem à noite, mas suas crises de sonambulismo sempre assustam. Agora, senhorita, sente-se, seja uma boa menina, e colocarei o café à sua frente. Obedeci. Então, aconteceu? Caminhei sonâmbula ontem à noite? Ela colocou a bandeja no meu colo, abriu as cortinas para que a luz do sol inundasse o quarto e ocupou-se servindo-me chá e descobrindo um ovo cozido. Ah, sim, senhorita, apesar de não ter ido longe, só até o quarto do Sr. Giles, onde desmaiou no chão. Acredita que o Sr. Giles continuou dormindo o tempo todo? Sorte sua, senhorita Taylor, ter ouvido seu tombo, ou teria ficado ali a noite inteira e acordaria dura como uma tábua. Disse que a senhorita Taylor ouviu? Mas ela já não estava lá? Mary olhou para mim e riu. Meu Deus, não, senhorita. Era 1 hora da manhã. O que ela estaria fazendo ali àquela hora? Não, ela ouviu e ficou bastante aborrecida, pois não havia sido informada das suas buscas noturnas. Acordou toda a casa, e no final John pegou-a e colocou-a de volta em sua cama. Agora já chega de conversa, senhorita. Apesar de ter sido ela quem falou o tempo todo. Tome o seu café, depois continue deitada e volte a dormir. Sabe que sempre fica cansada depois das suas aventuras noturnas. A senhorita Taylor disse que você não deve nem sequer pensar em descer antes do meio-dia. Depois que Mary saiu, tomei meu café, pois estava faminta. Mas quanto a continuar na cama e voltar a dormir, eu não podia, pois minha mente era uma colmeia de pensamentos. Por um lado, tudo parecia muito simples. Eu tivera o sonho e um dos meus sonambulismos. No passado, acontecera muitas vezes de eu desmaiar em algum lugar e ser carregada de volta para a cama inconsciente. Mas o que me afligia era a ordem das coisas. Sempre o sonho começava comigo no mesmo quarto que Giles, como ficávamos quando éramos pequenos, não nos quartos separados que tínhamos agora. E eu sempre havia sentido que a caminhada começava depois do sonho, não antes. E não parecia como no sonho, no mínimo porque havia cantoria. Nunca tinha havido nenhum som como esse no meu sonho antes. Na verdade, normalmente não havia som algum, até a mulher inclinar-se sobre a cama e dizer: Ah, meu querido, eu poderia comê-lo. Também percebi depois que eu ainda estava usando o meu hobby. Eles certamente haviam me encontrado com ele e me levado diretamente para a cama, provavelmente não querendo me acordar tentando tirá-lo. Mas na noite passada eu tinha ido para a cama apenas com a camisola. Certamente não tinha ido para a cama de hobby, e quando saía caminhando, sempre o fazia com a roupa que estava usando na cama. Assim, como nunca parava por causa de uma vela, nunca vestia meu hobby. A coisa toda não fazia sentido, a não ser que tivesse acontecido exatamente como eu lembrava. Eu tinha começado o sonho, mas então havia acordado com o barulho que a mulher, a senhorita Taylor,
estava fazendo. E ansiosa com Gills, tinha levantado, colocado o hobby, ido para o quarto do meu irmão, e lá havia ficado tão chocada pela visão do meu sonho, agora tornado realidade diante dos meus próprios olhos, que desmaiara. Se fosse verdade, e eu estava certa disso, a senhorita Taylor havia mentido quando disse que me ouviu cair e saiu da cama para investigar. E é claro que ela mentiria, porque não iria querer que ninguém soubesse que estava no quarto de Gills no meio da noite. E quando lhe contaram do meu sonambulismo, planejou enganar-me para aceitar sua versão da história. Apesar de continuar sentada na cama, apavorada demais para mover um músculo, na verdade incapaz, como o homem de Edgar Allan Poe em O Enterro Prematuro, meu coração estava acelerado como se eu estivesse correndo. O que significava tudo isso? Apenas que a nova preceptora pretendia nos fazer mal. Ou talvez, não a nós. A Gills, certamente. No curso de uma manhã tumultuada, muitos outros pensamentos ocorreram-me. O principal entre eles era o meu sonho. Meu sonho havia se tornado realidade, exatamente como sempre acontecia. Eu o tinha visto na vida real. Percebi finalmente porque desde o início tinha havido essa sensação de familiaridade com a senhorita Taylor, pois desde a mais tenra infância eu a vira inúmeras vezes no sonho. Não que ela tivesse alguma semelhança com a senhorita Whittaker. Na verdade, não se parecia nada com ela. Apesar de que, estranhamente, ao pensar nisso, havia algo dela na primeira preceptora. Um olhar, uma expressão, algo na falsidade do seu sorriso. Mas como podia ser que eu tivesse sonhado com ela antes mesmo de a conhecer? Como podia isso? Cerquei isso em minha mente e não consegui chegar a uma explicação racional. Minha frustração acabou vencendo meu medo, e eu me levantei e comecei a vagar pelo quarto. E quanto mais andava e pensava, mais parecia haver apenas uma explicação, apesar de parecer impossível, exceto por mecanismos sobrenaturais. E era isso. Eu tivera uma premonição. Tinha me avisado nesse sonho a respeito dessa mulher, que um dia entraria em nossa vida, e meu sonho tinha um objetivo: salvar meu irmão de qualquer que fosse a maldade que ela havia planejado. Eu não tinha dúvida da maldade, pela maneira como ela entoava as palavras. Ah, meu querido, eu poderia comê-lo. E pela maneira como olhava para Gills, eu não duvidava que ele fosse o objeto de suas atenções, a razão para estar ali. Ela queria lhe fazer mal. Ao meio-dia, desci para a sala do café, mas a senhorita Taylor e Gills ainda não estavam lá. Por isso, arrisquei a saleta da senhorita Grouse, onde a encontrei sozinha. Ah, aí está você, senhorita Florence, ela disse alegre. Sentindo-se melhor, espero. Sim, obrigada. Muito bem. Pensei em falar do suposto sonambulismo e de como não havia acontecido e do que eu tinha visto. Mas vendo seu rosto agora, ignorei o pensamento. Ela jamais acreditaria em mim. Ela não pensaria que eu estava mentindo, mas apenas enganada. Pois qual pessoa que ao acordar subitamente, após ter dormido em um lugar inadequado, talvez em uma carruagem ou no teatro, não insiste em que não havia dormido de forma alguma? Decidi adotar uma conduta diferente. Senhora Grounds, disse, mexendo à toa no mata-borrão que ficava em cima da sua mesa, como se o que eu estava falando não tivesse importância alguma. Senhora Grounds, o que a senhora sabe a respeito da senhorita Taylor? Bem, não mais do que você, senhorita.
apenas o que ela disse a todos nós. E ela se impertigou e fungou. Tenho certeza de que não receberei confidências especiais. Ela é a preceptora e eu sou a governanta, a pessoa que mantém tudo isso. Ela estendeu os braços para mostrar tudo ao seu redor, referindo-se a Blythe e a todos que ali residiam, funcionando perfeitamente. Meu tio não lhe escreveu para falar dela e lhe contar sua história? Ele não teria referências, sabe, da família e de empregados anteriores? Seu tio não teve nada a ver com isso. A senhora Grouse fungou de novo, sempre um sinal de desaprovação. Era o mais próximo que ela mais chegara de alguma crítica ao meu tio, apesar de ter certeza de que ela o considerava negligente em relação a nós, crianças, ignorando-nos e desejando preocupar-se o mínimo possível conosco. Ele disse que havia tido o inconveniente de entrevistar a senhorita Whittaker e não poderia se incomodar com uma entrevista atrás da outra para encontrar uma nova preceptora. Além disso, estava no exterior. Por isso contratou uma agência educacional para tomar conta do assunto. As pessoas de lá devem ter verificado suas qualificações. Pode ter certeza disso. Pode contar que ela veio pessoalmente recomendada. Mexi com o mata-borrão mais um pouco, sem saber o que dizer. Parecia um beco sem saída. Não havia outra pergunta que eu pudesse imaginar. Ergui os olhos. A senhora Grouse estava me olhando pensativamente. Mas por que está perguntando, senhorita? Há alguma coisa na senhorita Taylor que a incomoda? Não respondi. É que, bem, talvez eu não goste dela. Ela falou com um tom conspirativo e eu sabia que, contrariada como estava com a nova preceptora, a senhora Grouse queria tornar-me sua aliada. Acautelei-me, sabendo que esse era um caminho perigoso, pois se eu compartilhasse confidências com a senhora Grouse, ficaria vulnerável se as relações entre elas melhorassem. Eu não me esquecera de como ela havia se conciliado com a senhorita Whittaker. Balancei a cabeça. Não, eu gosto dela. Só estava curiosa, só isso. Houve um estranhamento e logo ouvi as vozes de Giles e da senhorita Taylor. Desculpei-me e saí. A senhorita Taylor foi toda sorrisos. Espero que tenha se recuperado da sua aventura de ontem à noite. Paralisei diante daquela palavra e da maneira como ela a enfatizara. De certa forma, ela estava reconhecendo o que ambos sabíamos, que eu não estava sonâmbula, mas consciente, e tinha visto o que ela pretendia. Ainda assim, ao mesmo tempo, seus sorrisos, a desconsideração em tom jocoso com o que havia acontecido, não como a manifestação de alguma perturbação mais profunda, mas algo leve, sem importância, sinalizavam que deveria haver uma espécie de trégua entre nós e que a verdade ficaria adormecida. Sim, senhorita. Obrigada, senhorita. Eu me concentrei nas respostas breves. E eu dormi o tempo todo, Giles falou alegremente. Sim, meu querido, você dormiu o tempo todo. A senhorita Taylor estendeu a mão e mexeu nos seus cachos loiros. Eu quis protestar, porém, ninguém jamais havia demonstrado tal familiaridade com os membros de nós. Mas como podia fazer isso com Giles olhando para ela de modo infinito e agradecido?
Parecia até que iria lamber a mão dela, como um filhotinho. Teria ele esquecido o incidente no café da manhã do dia anterior? Mas assim era Gils. Eu podia imaginar como havia reagido aos provocadores da escola, não com ressentimento, mas com gratidão, quando durante os intervalos em que não o provocavam ou o machucavam, mostravam qualquer gesto de bondade, por mais triviais ou mesmo inconscientes que fossem. A senhorita Taylor virou-se para mim. Entendo alguma coisa de sonambulismo. Acredito que seja o resultado de um cérebro ocioso, uma imaginação que não tem o suficiente para ocupá-la, e então procura coisas que não existem. Isso me pareceu uma espécie de aviso. Ela parou e tomou um gole do seu café, girando-o por um momento, na boca antes de engolir e prosseguir. Deixaram-na sempre solta, sem nada para mantê-la ocupada. Isso não lhe faz bem. Vou corrigir isso. A senhorita Whittaker me fazia costurar, embora eu confesse que não o fazia muito bem. Ah, costura! Ela pareceu irritada, mas depois suavizou um pouquinho. Bem, é claro que existem coisas que se esperam que uma jovem prendada aprenda, mas estamos em 1891, os dias em que as damas só tocavam piano e pintavam um pouco e mal e bordavam coisas inúteis estão chegando ao fim. Sou da opinião que todas as mulheres, e você não é diferente, precisam de um pouco mais de estímulo. Ela limpou os lábios com o guardanapo e ficou em pé. Lançou-nos um olhar expectante, e Gils e eu entendemos que isso significava que o café estava acabado. Ficamos em pé num salto e ela saiu marchando conosco em seu rastro. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto corríamos atrás dela. Ela tirou sua resposta sobre o ombro, palavras que pensei que jamais ouviria. Ora, para onde mais? Para a biblioteca. Fim do capítulo 12. Uhul! Surpresas! Grandes surpresas nessa parte da leitura, hein, meus amigos? Gente, a mulher do sonho era a senhorita Taylor. Me contem aí o que vocês acharam dessa surpresa, dessa reviravolta na história, nessa novidade ou nessa revelação. Eu fiquei bem surpresa. Mas eu tenho a minha teoria sobre quem é a senhorita Taylor. E eu quero saber qual é a teoria de vocês, se é que vocês têm alguma. Deixem aí nos comentários pra mim. Quem é a senhorita Taylor? Vou adorar discutir isso com vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Tenham um dia maravilhoso, produtivo, alegre, divertido. E até a semana que vem, se Deus assim permitir. Lembrem-se de acompanhar as publicações diárias no aplicativo Quai. O link para inscrição está aí na descrição do vídeo. Comenta, compartilha, salva, dá um joinha. Façam tudo o que vocês puderem. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Tchau!